Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre o Plano de Estudo Tutorado, sexto ano, volume 4, semana 2. Unidade temática, números, objeto de conhecimento, frações, significados, parte, todo, quociente, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo da fração de um número natural, adição e subtração de frações. Habilidades, resolver problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Conteúdos relacionados, operações fundamentais com números naturais, MMC, mínimo múltiplo comum. O objetivo das atividades dessa semana é compreender a resolução das operações de adição e subtração de números fracionários. Então vamos para as atividades da semana 2. Atividade 1. As duas vasilhas são iguais e estão com líquido verde. Então, aqui nós temos duas vasilhas, olha, podemos observar que ela tem o mesmo tamanho. O que nós observamos de diferente é que a primeira vasilha tem menos líquido que a segunda vasilha. E a primeira vasilha, ela tem, olha, como se fosse 1, 2, 3 marcações. E a segunda vasilha tem 1, 2, 3, 4 marcações. Então, possui a mesma quantidade, mas as marcações são diferentes. Letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Então, quer saber quantos que a segunda tem a mais do que a primeira. Então, a segunda, se a gente observar, ela tem mais líquido do que a primeira. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos representar através de fração. Por exemplo, aqui, aparentemente, tem como se fosse 3 marcações, 3 divisões. Olha, então aqui nós temos duas partes em 3. Então, a fração representa a primeira, 2 terços. A segunda vasilha, nós temos como se fosse, olha, 1, 2, 3, 4 marcações, onde 3 delas está preenchida, 3 em 4. Então, a fração 3 quartos. Aí eu posso resolver. Eu quero saber a diferença de uma pela outra, vai ser o quê? A segunda vasilha menos a primeira vasilha. Vou resolver a fração e vou colocar a resposta na letra A. Letra B. Utilize frações para descrever as quantidades de líquidos em cada uma delas por números em relação à capacidade da vasilha. Foi o que eu falei. Então, você vai anotar quantos que tem a primeira vasilha em formato de fração e quantos que tem a segunda vasilha. Aí você vai responder a letra B. Letra C. Se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual a fração representa essa quantidade em relação à quantidade das vasilhas? Então, na letra C, você vai somar a fração das duas vasilhas. A primeira vasilha tem uma determinada fração, a segunda uma outra quantidade. Então, você vai somar as duas vasilhas, as duas frações que representam as vasilhas. Letra D. Quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete sua capacidade? Então, quanto está faltando de líquido aqui para completar, para ficar toda enchida essa vasilha? Lembra da fração. Para uma fração ser completa, o mesmo numerador tem que ser o denominador. Aqui nós temos três marcações que estão completas, né, com água, com líquido, e uma que está sem completar. Então, qual que é a fração que representa essa parte aqui de cima? Então, você vai analisar e vai responder a letra D. Atividade 2. 3 automóveis estão indo de A para B. Observe quanto do percurso cada um já completou. Então, nós vamos observar, nós temos o percurso de A até B. Nós temos 3 veículos. Nós temos o veículo verde, que representa 1/4. Nós temos o veículo azul, que representa 1/2. E nós temos o veículo vermelho, que representa 5/6. Agora, determine. Letra A. A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e verde. Então, o automóvel azul está aqui e o verde está aqui. A diferença entre o azul para o verde. Tem que seguir a sequência. O primeiro que apareceu foi o azul. Então, vou pegar o valor de azul, 1/2, menos o valor do verde. Aí eu vou saber qual que vai ser a diferença entre os dois. Então, perguntou a diferença entre o percurso pelo automóvel azul e verde. Vou pegar o automóvel azul menos o automóvel verde. Aí vou responder letra A.
Letra B. A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo verde. Então, vou pegar o valor da fração do vermelho, automóvel vermelho, menos o valor do verde. Letra C. A diferença entre o percurso já completado pelo automóvel vermelho e pelo azul. Vou pegar a fração que representa o automóvel vermelho menos a fração que representa o automóvel azul. Aí eu vou responder a letra C. Atividade 3. Examine a figura ao lado e indique a fração correspondente. Então, aqui nós temos um círculo, onde esse círculo está dividido e cada parte representa um valor, uma fração. Letra A. Aos setores verde e vermelho juntos. Eu vou pegar o setor verde, que é 1/4, mais 1/6, que representa o vermelho. Vou somar 1/4 mais 1/6. Vou resolver. Letra B. Ao que o setor azul é maior do que o laranja. Quer saber qual quantidade que o setor azul é maior do que o laranja? Então, eu vou pegar o quê? Vou fazer a diferença. 1/3, que é o valor do azul, menos 1/9, que é o valor do laranja. Aí eu vou encontrar a quantidade maior que o setor azul é maior do que o laranja. Aí eu vou responder a letra B. Letra C. Ao que o setor vermelho é menor do que o setor azul. Então, vou resolver. Vou pegar o valor do azul, né? Nós temos o quê? Ao que o setor vermelho é menor do que o azul. Vou pegar o setor azul, porque pelo desenho ele é maior, olha. E vou diminuir com o vermelho, que é um setor menor. Vou pegar a diferença entre esses para me saber qual a quantidade que é a diferença entre o setor vermelho e o setor azul. Qual que é a diferença entre eles? Letra D. Ao setor amarelo. Aí vou encontrar o setor amarelo. Como que eu vou fazer para encontrar o setor amarelo? Eu vou somar todos os setores. Depois que eu somar os setores, eu vou saber qual que é a fração que está faltando para completar um círculo completo aqui. Tá bom? Essa é a atividade 3. Sistematizando os conceitos. Para se efetuar a adição ou subtração de frações que possuem o mesmo denominador, deve-se somar ou subtrair os numeradores, formando o numerador da fração resultante e conservar o denominador na fração resultante. Então, quando nós somamos frações que o denominador é a mesma coisa, eu vou conservar o denominador e vou somar o numerador para me resolver a fração. Isso tanto na adição como na subtração. Para se efetuar a adição ou subtração de frações que possuem denominadores diferentes, deve-se encontrar um múltiplo comum dos denominadores para ser o denominador da fração resultante. O múltiplo comum mais fácil de se encontrar é o produto dos dois denominadores. De posse desse múltiplo comum, o numerador da fração resultante será o produto do numerador da primeira fração pelo denominador da segunda, somando ou subtraindo, pelo produto do numerador da segunda fração, multiplicado pelo denominador da primeira fração. Então, quando nós tivermos denominadores diferentes, eu não consigo resolver de imediato, eu não consigo somar os numeradores e conservar o denominador. Com os denominadores por diferente, eu tenho que aplicar a regrinha e encontrar um múltiplo comum. Ou eu posso resolver através de fatoração e encontrar um MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A partir daí eu consigo resolver a adição ou subtração de frações. Atividade 4. Pratique um pouco a adição e subtração de frações. Aqui nós vamos praticar, olha. A letra A, nós temos denominadores iguais, então eu só vou somar o numerador e repetir o 7, que é o denominador. Letra B, denominadores iguais, eu vou só subtrair e vou conservar o denominador, que é o 5. Letra C, os denominadores são diferentes, então eu vou aplicar um método para me encontrar qual que é o mínimo múltiplo comum, para me resolver a letra C. E a letra D é a mesma coisa, ó, denominadores diferentes, então eu vou somente aplicar a regrinha e vou encontrar o mínimo múltiplo comum para mim continuar a resolver na letra D.
Atividade 5. 3 amigos compraram um chocolate e o dividiram da seguinte forma: André comeu 1/3, Pedro comeu 1/6 e Maria comeu 1/4. É correto afirmar que André comeu mais do que Pedro e Mariana? Para mim saber se André comeu mais que Pedro e Mariana, eu vou ter que somar o quê? Pedro mais Mariana. Para mim saber se André comeu mais do que os dois ou não. Para mim saber se é verdadeiro ou falso. Letra B. André, Pedro e Mariana comeram todo o chocolate? Aí você vai ler novamente aqui para saber se eles comeram todo o chocolate. E aí eu vou saber se é verdadeiro ou falsa a minha afirmativa aqui, ó, letra B. Letra C. Mariana comeu metade do que André e Pedro comeram juntos. Para mim saber se Mariana comeu metade do que André e Pedro, eu vou ter que somar André e Pedro e saber quantos que foi a soma para me saber se Mariana comeu metade da quantidade dos dois. Letra D. Mariana foi quem comeu o menor pedaço de chocolate. Aí eu vou ter que analisar se foi Mariana que comeu ou se foi quem? André ou Pedro. Para me saber se a letra D é verdadeira ou falsa. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 4, sexto ano, semana 2. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima.